Oi, gente, bom dia, tudo bem? Tô aproveitando todos esses dias, assim, um tempinho que eu tenho antes de começar o curso que eu tô dando de formação em gestão de conflito escolar e cultura de paz, para conversar um pouquinho com vocês. Até porque os temas que a gente trata nessa formação fazem parte do nosso cotidiano, tá junto com a gente todo dia. Então, nesse curso a gente fala muito sobre isso, sobre como a gente aprendeu a se comunicar, como que é o nosso padrão de comunicação, como que a gente costuma transmitir aquilo que a gente precisa e como que a gente escuta e observa o outro também, que faz parte de uma cultura que impera há muito tempo. Então, nós fomos sendo modelados, nossas crenças foram se desenvolvendo em cima desse padrão de comportamento, que é um padrão comumente em que a gente não consegue transmitir, né? A gente já falou sobre isso essa semana, não consegue transmitir com clareza aquilo que a gente sente, não consegue transmitir com clareza exatamente o que a gente necessita, não consegue pedir com clareza, ser objetivo na hora de fazer um pedido para outra pessoa, não consegue ter empatia quando a gente tá ouvindo o outro. Eu sempre uso uma expressão, porque eu digo que a gente fala muito sobre empatia, tá todo o tempo falando sobre empatia, mas na prática, quando a gente observa, o que a gente tem, que é comum a gente utilizar, é a simpatia. Então, com os temas que nos são importantes, com temas que nos são sensíveis, nós somos super empáticos. Mas com aquilo que ataca a forma como pensamos, valores que temos, seja um comportamento, seja uma pessoa, seja um acontecimento, se é algo que vai contra aquilo que eu acredito, aquilo que é um valor meu, eu não consigo ter respeito por aquela opinião. Eu não consigo ter respeito por aquela postura, por aquele comportamento, por aquela pessoa. E a empatia, ela está justamente nesse lugar, da gente conseguir respeitar mesmo aquilo que não faz sentido pra gente, mesmo aquilo que parece estar contra os meus valores. Porque a empatia não é nós olharmos com os nossos olhos a história do outro, é com os olhos dele. E pra gente validar aquela história, validar o que levou aquela pessoa a pensar daquela maneira. Entender que é uma história e que essa história tem um valor. Porque nós pensamos e nos comportamos de acordo com aquilo que nós ouvimos, que nós vimos, que nós assistimos, que nos foi ensinado. Isso tudo depende de cada família, de como essa família se construiu, as crenças que imperavam, de onde ela veio. Então é muita coisa que integra uma história. E é essa história de vida que forma a gente, formam as nossas crenças, forma a nossa programação mental. E a nossa programação mental é o que dá origem aos nossos pensamentos, que reflete nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Então, assim como esse processo acontece conosco, tanto que nós temos sempre certeza dos valores que carregamos. Por que a gente tem essas certezas? Porque está embasado na história. Não é da noite para o dia que a gente forma uma opinião, um pensamento, integra um valor. É uma estrutura, é um processo de uma vida. A história da nossa vida nos leva a construir quem somos. E assim é com todo mundo. Então a empatia é o respeito a essa história do outro que levou ele a pensar